Nós temos um debate intenso, um debate profundo sendo feito pela sociedade brasileira. Eu percebo e compreendo a euforia de alguns que acham que venceram o embate que chamam de impeachment e aquilo que eu desta tribuna sustentarei centenas de vezes, um debate na realidade sobre um golpe de Estado que está em andamento no Brasil. E o golpe de Estado é simples definir. É quando se quer colocar no governo alguém que não tem votos para chegar no governo. É quando se quer suprimir o voto de 100 milhões de brasileiros, 54 milhões votaram em Dilma, e através de um grande acordo intraparlamentar que envolve todos aqueles, misturado com outros, é verdade, mas que envolve todos que perderam as últimas 4 eleições, e aí eu olho para o líder do PSDB, Vossas Excelências perderam 4 eleições. Perderam a eleição com Serra, em 2002, perderam a eleição com Alckmin, em 2006, perderam a eleição de novo com Serra, em 2010, e perderam a eleição de novo com Aécio Neves, em 2014. E um dos deputados que tem uma postura provocadora, daquela que quer gerar violência no plenário, a quem eu não responderei, me faz um sinal mal educado de que eu estaria falando aqui em nome de quem rouba dinheiro público. Esse deputado não tem coragem, inclusive, de ocupar a tribuna para dizer aquilo que ele cochicha ali embaixo de forma covarde, como muitos fazem, infelizmente. E eu volto a dizer o que dizia. Eu respeito, evidentemente, o voto e as escolhas de quem o fez, mas é fato que não se constituiu nenhuma prova de crime de responsabilidade sobre a presidenta e houve aqui um acordo de disputa de poder político. A tentativa e a montagem de uma eleição indireta para a presidente da República. Aliás, conduzida por um político que é símbolo de corrupção e que participou deste acordo com muitos dos golpistas para permanecer presidente da casa e para ser protegido, inclusive em relação à cassação do mandato de Eduardo Cunha, que já deveria ter ocorrido. Aliás, o Supremo Tribunal Federal falhou com o país ao não julgar o pedido feito pelo Procurador-Geral da República, mostrando 11 motivos para afastar Eduardo Cunha da presidência. E este processo ilegítimo, imoral, construído com base neste acordo político de poder, que agora vai organizando a divisão do butim e dos cargos de todos aqueles que não têm votos para chegar à presidência da República e que agora serão contemplados com ministérios. Vejam só, quem sabe 2 dos derrotados nas eleições presidenciais, Serra e Aécio, ministros do governo ilegítimo de Michel Temer. Temer que é sócio de Eduardo Cunha, porque jamais eu ouvi, deputado, uma frase de Michel Temer condenando a corrupção de Eduardo Cunha. Então eu digo desta tribuna, Temer é sócio de poder e de corrupção do projeto Eduardo Cunha, que hoje, virtualmente, se o Senado não nos trouxer para a normalidade democrática, poderá ser vice-presidente da República. E eu não estou aqui debatendo, como algum deputado colocou, a forma como cada um encaminhou seu voto. Eu estou encaminhando o conteúdo do voto. Porque qual é a ideia do conteúdo do voto? Por que 90% dos deputados que neste plenário respondem a processos e ou estão condenados em primeira instância, votaram a favor do golpe? Aliás, a capa da Folha de São Paulo hoje já é reveladora. A ideia de combater corrupção não era combater corrupção. A ideia é combater o PT e derrubar o governo legitimamente eleito. Não é o combate republicano, não seletivo,
que puna todos que cometeram atos de corrupção em qualquer partido que estejam, que investigue todas as situações, que puna de fato empresários. Vamos ver. Tomara que o Senado segure este crime contra a democracia brasileira. Agora, por que nós estamos obstruindo o nobre líder do PSDB? Gostaríamos de ter a parceria do PSDB para obstruir, porque nós não queremos mais fazer sessão dirigida por um ladrão e por um corrupto. Essa é a questão central. Por isso a obstrução. Aliás, o país está paralisado há 1 ano e meio por conta desta aventura de desrespeitar o resultado da eleição. Esta é a origem do golpe. Esta é a origem. Por quê? Porque aqueles que perderam 4 eleições consecutivas chegaram à seguinte conclusão: nós não temos como ganhar eleições com o voto do povo. Então vamos ao golpe, vamos derrubar o governo democraticamente eleito e faremos o governo da conciliação, do sem voto e do sem legitimidade. Se porventura ocorrer um governo Temer, ele jamais será legítimo. Se porventura ocorrer um governo Temer, ele jamais terá condições de propor um pacto real para enfrentar os problemas do Brasil. Um dos problemas do Brasil, fundamental, dos mais estruturais, é o sistema político que temos, e que hoje temos uma sociedade dividida ao meio, por conta desta aventura do golpe. E eu insisto aqui, porque alguns manipularam informações ontem, quase a metade da população brasileira já está, Padre Couto, contra o golpe, contra o impeachment. Ou seja, a metade do povo brasileiro não concorda com o que foi votado nesse parlamento no dia 17. E por que aqui 75% votou a favor? Porque está em dessintonia com a sociedade real que nós temos que representar aqui. Está em dessintonia porque o poder econômico domina boa parte das cadeiras deste parlamento. E ainda bem que o STF mudou isto, que esta casa não mudou, que Temer quis impedir a Constituinte para mudar o sistema político, que é de fato uma saída para o Brasil, uma Constituinte exclusiva para fazer uma mudança profunda no sistema político. Eu concluo, presidente, dizendo: nós vamos sim, com muita convicção, e eu peço 1 minuto para concluir, com muita convicção, nós vamos continuar pelo Brasil inteiro, neste parlamento, na sociedade, nas universidades, nas ruas, no mundo inteiro, denunciando que está em curso no Brasil um golpe parlamentar, que são os golpes modernos. A substituição do antigo golpe com o uso da força das armas por uma composição de ocasião de uma eventual maioria parlamentar que ilegitimamente quer governar o país. Aliás, as pesquisas também indicam que se Temer fosse candidato a presidente da República hoje, talvez teria 2 ou 3% dos votos. Vejam o absurdo da ilegitimidade do que este parlamento votou como sendo solução para o Brasil. Isto não será solução para nada, infelizmente, para o Brasil, e isso só vai piorar a nossa crise política.